Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do nosso Criando Aplicativos Móveis com Delphi. Hoje, 20ª e última aula do nosso módulo número 2, onde a gente vai ver alguns ajustes finais, né? Algumas configurações finais na nossa aplicação, para que a gente possa deixar pré-configurado para o módulo 3, onde a gente vai avançar um pouquinho mais no desenvolvimento da nossa aplicação. Vamos ver a agenda de hoje? Então, a agenda de hoje, nós vamos ver aí alguns ajustes nos retornos de janelas, né, que a gente fez na aula anterior. Então, a gente viu aí que deu um pequeno probleminha ali nos botõezinhos de voltar, né? Então, eu vou mostrar como que a gente resolve isso, tá? Vamos ver também tratamentos de listas vazias, né? Eu não mostrei isso na aula anterior, né? Mas algumas listas estão vindo vazias. Eu vou mostrar para vocês aí para que nós entendamos, né, quais são os problemas que isso pode acarretar na nossa aplicação, tá? E aí, baseado nisso, a gente vai fazer alguns ajustes aí no servidor e também uns ajustes em debug, tá? Algumas coisinhas que eu vou mostrar, umas dicas, né? Para que a gente possa agilizar o debug da nossa aplicação. Vamos lá, então? Vamos pegar o Delphi aqui, né? Já está aberto, já estou com a minha ferramenta aberta aqui, os dois Delphis como padrão, né? Aqui eu quero mostrar para vocês também que eu tenho já o servidor aberto e o meu server method aqui com os métodos já disponíveis para a gente poder fazer as alterações necessárias, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou rodar o servidor aqui e vou mostrar para vocês qual que é o problema que a gente tem aqui e que a gente não viu nas aulas anteriores, né? Então vamos lá, vou gerar aqui o meu executável, tá? Ah, uma coisa que eu vou fazer, né, antes disso, na aula anterior, no finalzinho da aula anterior, eu executei o app direto no celular, né, para que eu pudesse mostrar para vocês a primeira vez isso rodando no celular. Então a gente fez uma pequena alteração aqui em constantes. Não sei se você está assistindo agora, demorou um tempo para pegar essa aula para assistir, né? Mas na aula anterior a gente fez esse último teste, tá? Então a gente tinha mudado aqui para 192. 168.1.36, que é o IP do meu computador aqui, da minha máquina virtual, onde o Delphi está rodando e onde o servidor está rodando. Então a gente fez essa última alteração, tá? Durante os meus testes aqui eu retornei então para localhost, porque eu vou gerar, né, vou rodar a aplicação direto aqui no Windows mesmo, para a gente poder fazer os nossos testes, tá? Então vamos lá, eu vou rodar aqui o meu executável. Então vamos escolher só a opção aqui de 32 bits, tá? Eu vou dar uma primeira dica aqui já para você que vai debugar, ok? Na opção 64 bits, ele não debuga, você não vai conseguir colocar o breakpoint e parar em cima das linhas, usar ali os steps by step, né? O F8, F7, você não vai conseguir fazer isso, tá? Então sempre que você precisar debugar no Windows, debugue em 32 bits. Então essa é a primeira sacada aí. Se você for executar o aplicativo direto no celular, tudo bem, ele vai funcionar sem problema nenhum. Isso tanto no iOS quanto no Android, ok? Então, lembrando aí, debug no Windows, sempre 32 bits, ok? Vamos lá, vamos executar a aplicação. Eu vou mostrar para vocês aqui qual que é o problema que a gente está enfrentando aqui e que talvez vocês não tenham detectado. Bom, primeira coisa aqui, vou entrar com a senha, né? Login, fui para minha janela de estabelecimentos, né? Se eu tocar aqui em cima de Pizza Hut, né? Eu vou clicar aqui, ele veio para mim as massas e as bebidas, né? Então eu tenho aí as massas e as bebidas, eu retorno, né? Ah, aqui é o probleminha lá que eu falei, né? Que o voltar não está voltando, eu já vou resolver esse problema também. Então esse é um deles, tá? Deixa eu executar de novo aqui, senão vocês não vão perceber o problema. Então vamos colocar um aqui, executa. Tá? O Pizza Hut a gente sabe que tem informações, mas se eu pegar, por exemplo, McDonald's, ele não tem categorias cadastradas, tá? Ou seja, obviamente, né, que numa aplicação real, a gente teria que criar em um client, né, um client web talvez, para que o estabelecimento entre nesse site e cadastre o seu cardápio, a sua categoria, etc., para alimentar o sistema e se credenciar a nossa rede, né, de serviços. Então vamos imaginar a gente como um desenvolvedor, uma empresa, né, onde empresas, restaurantes, lanchonetes, etc., vão entrar na nossa rede e vão se afiliar ao nosso serviço. Então isso aqui vai estar resolvido.
Mas, de qualquer forma, né, a gente precisa melhorar isso aqui. Eu não posso deixar o meu usuário entrar nessa janela aqui e não ver nada, né, não ver uma categoria, não ver os cardápios, etc. Então, eu preciso indicar para o usuário de alguma maneira que, olha, não tenho categorias cadastradas, eu não tenho restaurantes cadastrados, né? Mais tarde a gente pode, por exemplo, se esbarrar num outro problema. Vamos executar aqui a aplicação e vamos imaginar que a gente pegue os restaurantes que estão no entorno do GPS do meu celular, né? E o entorno aqui não tem nenhuma rede credenciada, então não tem nenhum restaurante credenciado. Ou seja, essa lista viria vazia, né? Se eu estivesse me baseando em GPS, tá? Então, eu preciso dar informações ao usuário. Então, essa é uma informação, essa é uma disciplina que eu prezo bastante, né? O máximo de informação possível que você der para o usuário, seja ele um erro, um aviso ou simplesmente uma informação, é sempre importante para que o seu usuário seja guiado pelo app. Em falar em guiado, né, eu não mencionei até agora nenhuma dessas aulas, né, mas uma das coisas mais importantes no desenvolvimento de uma aplicação móvel, né, diferentemente de uma aplicação desktop, é guiar o usuário, tá? Então, lembre-se sempre dessa frase, guie seu usuário, tá? Então, o seu usuário ele precisa ser guiado dentro da sua aplicação. Ou seja, o aplicativo em si, ele tem que ter um fluxo muito bem desenvolvido para evitar que o seu usuário do mobile, iOS ou Android, se perca dentro da sua aplicação, ok? E esse guia, né, ele envolve também, né, as informações relacionadas à mensageria, né? Então é sempre importante o máximo possível de mensagens ao seu usuário. Óbvio, você não vai ficar dando show message toda hora no seu app, ok? Para isso existem alguns tipos de mensagens, né, que são utilizadas na aplicação que são importantes também, que são os toast messages, tá? Que elas são mensagens rápidas, né, que aparecem na tela e desaparecem logo em seguida. Isso é muito mais usado em Android, tá? Aplicações Android. O iOS não tem esse conceito de toast, mas a gente pode implementar de maneiras diferentes, ok? Então vamos lá, ó. Vamos resolver esse problema. Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar isso com debug, tá? E aí eu vou colocar o debug aqui, o breakpoint, nos locais onde eu já sei que tem problemas, né? Vocês ainda não sabem, talvez não tenham se esbarrado ainda, mas eu já vou mostrar onde está o problema nesses casos aqui, tá? Então, primeira coisa, eu vou lá no categorias. Então, a gente sabe, né, que aqui no onCreate do categorias, eu chamo esse método aqui, tá no DMRest, né, e faz o get lá no servidor e traz as categorias para cá, ok? Então, eu vou dar um Ctrl clique aqui, ó, para clicar e ir direto para o meu método categorias, tá? Então, aqui a gente tem o categorias, ok? Esse categorias, a gente sabe que dá um get, né, usa o método genérico que a gente criou aqui, e esse get vai então ao servidor, traz as informações e devolve aqui no sucesso se ele conseguiu ou não trazer a informação lá do servidor com sucesso. Beleza? Vamos rodar com breakpoint, com debug. Vamos clicar aqui, ó. Vamos esperar ele executar a aplicação, né? Ele vai abrir rapidamente para a gente aqui, ó. Beleza. Usuário 1, login. Ele vai passar por aqui, que é o método para todo mundo, né? Todo mundo passa por aqui, então vou dar um F9 direto aqui só para ele carregar a lista para mim de estabelecimentos, tá? Então vou clicar aqui no McDonald's, vou dar um clique. Eu estou passando para ele o número 1, tá? Se a gente abrir o REST Debugger aqui, ó, eu não vou abrir agora porque ele vai dar timeout aí se eu demorar muito no debug, tá? Então eu vou dar um F9, ele vai lá no Get Categorias, o Get Categorias, eu vou dar F8 aqui, ó, ele vai para o Get, né? Chegando aqui, ó, ele vai fazer a geração da URL, que é essa daqui, ó. Eu vou até pegar ela, né? Vou pegá-la aqui, ó, vou copiar, tá? Vou passar batido, vou dar um F8 e vou executar um F8 aqui, ó. Olha só o problema. Access Violation, né? O famoso AV. Adriano, mas por que
está dando AV. E segundo, por que que não dá o erro quando eu rodo sem o debug? Simples. Porque, ó, eu vou dar um break aqui, né? Vou parar a aplicação. Por que que ele está dando erro e não está mostrando? Porque eu não tenho nenhum tratamento de erro aqui, ó. Eu tenho tratamento, mas eu não tenho uma mensagem. Então, eu poderia dar aqui um show message, por exemplo, e pegar o e.message, tá? Posso pegar o e.code, error code, eu nunca lembro qual que é o nome aqui. Code, message error, nunca lembro aqui. Depois eu vou lembrar e eu mostro para vocês, tá? Mas basicamente eu posso mostrar o código de erro aqui e a mensagem de erro em inglês, tá? A gente vai ver isso numa aula mais específica sobre tratamento de erros dentro da aplicação. Caso você não conheça, a gente vai ter uma aula específica sobre tratamento de erros, tá? Mas enfim, o meu except aqui, ele está vazio, né? Só tem o result e false e acabou. Ele não dá uma mensagem na tela, não estoura uma mensagem na tela para o nosso usuário. Ou seja, ele passa por aqui, dá erro, ele resulta false e quando ele retorna lá para o meu categorias, né? Lembra que a gente está fazendo aqui isso aqui retorna um booleano para mim, né? Um verdadeiro ou falso. Ele está dando false aqui, ele está retornando false, tá? Mas ele vai para a tela de categoria. Por quê? Porque eu já dei aqui, né, na janela de estabelecimento, aqui no onClick, item-click, né, eu já dei um mudar aba, ele já foi para lá, usei aqui o abrir form, e nesse abrir form ele já deu, abriu o formulário de categorias, ou seja, vai abrir a categoria lá, o formulário vazio. Como é que a gente faz para resolver tudo isso? Bom, primeira coisa que a gente precisa resolver é o seguinte, o porquê que ele está dando o Access Violation, né? Então, esse é o primeiro passo, tá? Ele está dando um Access Violation porque ele não está trazendo o resultado aqui, tá? Eu já sei qual que é o problema porque foi de propósito, né? Eu já sei qual que é o pepino que está do outro lado, tá? Aqui a gente tem um problema no servidor, então eu vou mostrar para vocês. Então, vamos rodar com debug novamente, só que eu vou parar o servidor e vou rodar o servidor também com debug, tá? Então, vamos pegar aqui o categorias. Vou colocar aqui, ó, um breakpoint, né? Vou rodar aqui com debug e nós vamos então ver aqui o passo a passo, tanto no servidor quanto no cliente, tá? Então vamos lá. Vamos mandar bala aqui. Ele vai abrir para a gente aí rapidamente, né? Vamos aguardar. Colocar o usuário 1. Beleza. F9, né? Mais uma vez, ele tem que passar batido para ele carregar aqui nosso estabelecimento. Vou dar um clique aqui em cima. Mais uma vez, o estabelecimento número 1, tá? F9, F9 e F9, tá? Então, eu dei F9 aqui em todas as linhas, eu já vi que ele veio para o servidor, então ele já está com o servidor selecionado aqui, ó. Eu vou dar F8 e vou continuar fazendo o meu trabalho, tá? Bom, eu dei aqui, né, a gente abriu a nossa query, tá? Passando para ele o estabelecimento que é o estabelecimento 1. Só que ele chegou aqui, ó, se não estiver vazio, faça, se não, ele vai pular aqui para baixo. E o que que ele faz aqui embaixo? Ele traz, ó lá, já deu timeout, tá vendo? Então não pode demorar muito, ok? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Aqui no servidor, né? Ok. Ele gerou pra gente aqui o código, só que notem que no nosso método, na parte anterior, a gente faz isso daqui, que é para poder limpar o nosso método e tirar a barra, tirar o result, tirar todos aqueles caras, né? Então, vamos executar esse cara aqui sem o debug e vamos ver no REST Debugger como é que ele se comporta, né? Então, vamos lá no REST Debugger, vamos ver o que ele está fazendo, né? Então, http localhost, acho que até já tenho ele aqui na lista. Aqui, ó, localhost get categorias 3, né? Só que eu vou colocar um aqui. Então, send request, tá? Ele vai dar erro aqui. Olha só o que ele trouxe. O método não está na lista, né? Às vezes o REST Debugger se perde um pouquinho isso, tá? Isso é normal, tá? Então, send request, ele trouxe para mim os dados e olha só o que ele fez. Ele trouxe com result, né? Ele não limpou, trouxe com barra, trouxe com aspa dupla, né? Tá tudo sujo aqui o dado, tá? Então o que a gente tem que fazer?
Todos os métodos a gente usou essa linhazinha aqui, né? Então essa é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Então no servidor aí, você pega o seu servidor que você está criando junto com a gente aqui e gera, né? Eu vou colocar só o código 300 aqui, mas por enquanto, tá? Depois a gente coloca o código correto, tá? Bom, então você pega o seu servidor aí, todos os métodos, né? Todos os lugares aí que você tem um retorno, você vai lá no seu result e cola a informação, ok? Cola aqui aquelas duas linhazinhas lá, tá? Então essa é a primeira alteração que vocês vão ter que fazer hoje aí. Se você está assistindo esse vídeo, faça essas alterações aí, porque a gente precisa do dado limpo do outro lado do cliente, ok? Então vamos fazer isso aqui em todos os métodos, tá? Beleza. Esse aqui também. Quando a gente for fazer o tratamento de erro, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai copiar esse trecho de código e colar aqui no exception. E aí a gente vai mudar a mensagem e o tipo de erro, tá? Mas por enquanto a gente vai fazer só no else ali daquela opção de retorno ali, né? Tá? Na tabela, né? Quando ele verifica que a tabela não está vazia, né? Na verdade, tá? Então, mais um cara aqui. Esse a gente até tinha colocado, né? Mas depois a gente vai passar por ele aqui. Então, esse método é o método de registrar o usuário, certo? Então, onde é que a gente vai colocar nesse caso aqui? Se não estiver vazio, então... então é aqui, ó. Beleza. Então, aqui a gente faz esse cara. Só vamos fazer direito aqui, ó. Beleza. Até copiei... tá errado, né? Então vamos lá, peraí. Eu acabei colando um trecho enorme ali. Inclusive esse daqui tá sem as duas linhas na parte de cima também. Eu acho que eu acabei esquecendo na hora de gravar o vídeo para vocês, tá? Então vamos colocar ele aqui, ó. Tanto aqui, né? Quanto aqui, ó. Esse aqui é o de registrar o usuário, tá? Beleza, então a gente colocou aqui. Ótimo, aqui é o de erro. Vamos colocar nesse cara aqui. Então sempre depois do result, né? Sempre depois que ele resultou, fez o result corretamente, aí a gente faz então a limpeza dos dados, tá? Perfeito, então agora a gente já fez a alteração em todos os métodos do servidor. E para os próximos métodos a gente tem que lembrar que tem que colocar essas duas linhas aqui, ok? Depois, quando a gente for fazer a parte de tratamento de erro, esse código aqui, qualquer outro código que a gente vai gerar, inclusive aqui dentro, nós vamos utilizar a constante. A gente vai criar um constantes, uma unit de constantes, só para o servidor. Assim como a gente tem lá no cliente, a gente vai criar também uma unit de constantes, onde a gente vai colocar todos esses códigos, essas mensagens, para ficar tudo armazenado num único lugar. Se um dia a gente tiver que mudar a mensagem, tiver que fazer uma mensagem em inglês, por exemplo, caso a gente tenha que fazer a localização da nossa aplicação, né? Então a gente vai utilizar isso direto de uma constante, ok? Então vamos lá. Vou executar, vou parar aqui o servidor, né? Vou dar um build aqui, ó. Eu dou sempre um clean e um build, né? Aí, ó. Ok, build. E vou executar a aplicação. Eu vou testar no próprio REST Debugger por enquanto, tá? Então vamos lá. Mesmo caso, né? Send request. Beleza, ele já veio aqui bonitinho. O código 300 não existe, eu tenho que modificar isso daqui, tá? Então vamos colocar por enquanto ali 200 mesmo, né? Então vamos pegar aqui, ó, todos os lugares onde estão 300. Vamos colocar, perdão, o replace, né? Vamos colocar aqui o replace 300, vamos mudar para 200, tá? Replace all. Vamos recompilar o nosso servidor. Depois a gente olha quais são os códigos comuns aí do protocolo HTTP, tá? Isso aí é importante a gente colocar dentro do sistema. Todo serviço, né? Todo servidor aí precisa utilizar os códigos padrão de HTTP. Então, o que acontece? Quando você entra numa página, né, num site que ele não encontrou, você não encontra a página
que você está localizando ali pelos links, o link está quebrado, você vai receber um 404. Porque isso já é resultado, né? O erro 400 tem umas variações, 401, 2, 3, 4 e assim por diante. 403 é sempre erro de autenticação. Erro 500 é erro do lado do servidor. Então, a gente precisa utilizar os mesmos mecanismos, os mesmos códigos de erro na nossa aplicação servidora, tá? Então, só alertando aí quem está começando a desenvolver agora alguma coisa, precisamos usar os códigos corretos, tá? Então, vamos lá. Vamos executar de novo. Ele já está executando, né? Esqueci aqui, falando, acabei esquecendo. Não tem problema. Vamos lá para a aplicação, para o REST Debugger. E vamos dar outro send request. Agora sim, ó, retornou 200, né? E a nossa aplicação veio com os dados que eu preciso lá do outro lado, né? Eu preciso ler essa informação aqui. Então a gente já não vai ter um access violation, tá? Vamos testar? Vou pegar aqui, ó. Vamos parar esse serviço. Vamos executar de novo. E vamos ver se ele vai passar do nosso problema ali, né, do nosso access violation, tá? Login F9, 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 até ele parar lá, fazer a listagem do estabelecimento. Cliquei aqui, F9, F9 de novo, e vou dando F8 aqui. Ele vai parar lá dentro do servidor, tá? Executou, sucesso. Olha só, aviso, né? Então a gente tem um aviso aqui. Ou seja, o result vai ser vazio, né? Vai continuar sendo falso, na verdade, né? Mas não deu erro aqui de access violation. Vou dar um F8 de novo aqui, ele vai passar batido e vai trazer a nossa lista, né? O que a gente faz agora para resolver esse problema? Bom, simples. A gente vem aqui no categoria, onde a gente está chamando o nosso método, ok? A gente já sabe que ele retorna um booleano, verdadeiro ou falso. Então eu posso fazer o seguinte, ó. If, abre parênteses, né? Vou colocar entre parênteses, coloco por desencargo de consciência, mas eu não preciso aqui porque eu vou ter uma única linha de código, tá? Na verdade não, na verdade eu vou ter que colocar porque a gente vai voltar, né? Então vamos colocar assim, ó. Vamos colocar um then aqui. O que eu vou fazer? Show message, não há categorias, não há categorias disponíveis para esse estabelecimento. Ponto. E aí o que eu preciso fazer? Retornar para a janela anterior. Então f principal ponto abre form tf estabelecimento, tá? Aqui, ó, beleza. Então ele vai voltar para a tela anterior. Vamos ver isso aqui funcionando? Vamos executar a aplicação. Vamos aguardar aí mais uma vez. Ótimo. Senha número 1. Login. Cliquei aqui. Cliquei aqui, ele trouxe, mas eu já sei por quê. A gente esqueceu, eu esqueci aqui de colocar um not, né? Então, se não for verdadeiro, ok? Se não for verdadeiro, ou seja, se isso aqui retornar para a gente um falso, significa que eu não tenho dados. Então, vamos lá de novo. Mais uma vez. Abriu a aplicação, agora sim, um código corrigido. Não há categorias disponíveis para esse estabelecimento. Ok. Não vai dar nem para perceber que ele foi até a janela e voltou, né? Porque ele vai só piscar na tela aí rapidamente e não vai mostrar nada. Então isso é bem importante, tá? O usuário saber que tem ali, que esse estabelecimento de repente está fechado. A gente pode usar a mesma prática, né? Para depois verificar, esse estabelecimento está fechado. Então a gente vai ter um ícone aqui do ladinho escrito fechado ou aberto, tá? Mas de qualquer forma, mesmo que o cara toque aqui em cima, nesse mesmo retorno aqui do get categorias, tá? A gente vai fazer um esqueminha aqui dentro dizendo, olha, tá fechado, tá aberto, ou não existe a categoria, ou qualquer outro erro, qualquer outro aviso que a gente tenha em tela, tá certo? Então a gente vai ter que fazer isso em tudo, beleza? Vamos fazer então aqui também no estabelecimento, né? A gente vai ter que ir lá, estabelecimento não, nos cardápios, né? Então aqui a gente faz a mesma coisa, ó. If
not, abre parêntese, fecha aqui, tá? E vou colocar aqui, né? Vou colocar o then aqui, show message, esse estabelecimento, não existem, não há cardápios para essa categoria, ok? Então a gente muda a mensagem, né? F principal, ponto, abre form, TF categorias, né? Eu tô voltando para categoria, ok? Beleza. Adriano, mas essa última etapa aí eu não precisaria, né? Porque sem categoria o cara não abre o próximo. Realmente, sem categoria não abre o próximo. Mas pode ser que exista categoria, mas o cardápio não existe, porque de repente foi algum erro aí do próprio estabelecimento. De repente o cara cadastrou, né, a categoria, mas não cadastrou o cardápio. Óbvio, numa aplicação real, né, eu vou ter que lembrar, né, na hora que eu estiver desenvolvendo a parte do back-end, aliás, do front-end do estabelecimento, eu vou ter que prever isso, né? Eu não vou poder deixar esse estabelecimento se credenciar, né, completar o credenciamento no nosso serviço, se ele não cumprir todas as etapas. Eu vou ter que criar pré-requisitos para que esse estabelecimento esteja completamente aí, apto a aderir ao nosso sistema. Mas é bom a gente sempre prever aí qualquer problema, ok? Então eu vou forçar aqui a barra e vou cadastrar uma categoria para o McDonald's, mas sem cadastrar um cardápio para ele, ok? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou abrir aqui um programa que eu uso, que é o The Beaver, tá? É bem legal, eu vou ter uma aula aí, vocês podem assistir a nossa aula sobre ferramentas, é uma aula extra, onde eu mostro para vocês quais são as ferramentas no meu dia a dia de trabalho, tá? Então, essa é uma das ferramentas, ela é bem legal e você pode conectar praticamente qualquer banco de dados nela, ok? Então aqui eu tenho o banco MySQL curso e curso, né? Aqui como eu estou usando só o meu usuário de cursos, então ele não mostra os outros bancos de dados que eu tenho lá no meu servidor. Então olha só, eu tenho aqui estabelecimentos, beleza, então McDonald's, Habib's, Pizza Hut e Shining Box. Tenho aqui o meu cardápio, minhas categorias, aliás, né? E ele vai me mostrar aqui todas as categorias. Eu coloquei de propósito um SNU aqui, né? Um is not null. Então, se eu colocar, por exemplo, igual a 1, a gente vai ver que o McDonald's não tem categorias, que é o que está acontecendo hoje na nossa janela lá, né? E aqui são os cardápios, tá? E eu coloquei aqui categoria 1, tá? E estabelecimento número 3. Se eu colocar aqui, se eu selecionar e executar, ele vai trazer tudo que é do Pizza Hut. Se eu colocar aqui igual a 1, ele também não vai ter cardápio cadastrado lá para o McDonald's, beleza? Então, o que nós vamos forçar a barra agora? Nós vamos pegar aqui as categorias, tá? E nós vamos cadastrar, então, uma categoria. Então, aqui a gente tem uma opção onde a gente vai poder fazer isso, tá? Eu tenho as opções de abrir a tabela em si, tá? Então, se eu clicar 2 vezes aqui, eu abro a tabela, né? E eu tenho aqui a opção data, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, eu tenho as categorias, né? Massa, tradicionais, lanches, saladas e bebidas, tá? Então a gente tem que olhar para isso daqui. E o que a gente vai fazer é lá no cardápio, criar um cardápio para uma dessas categorias. Então é isso que a gente vai fazer, ok? Então olha só, cardápios, e a gente vai cadastrar aqui, ó. Vou dar um mais, né? Tem um botãozinho aqui na parte inferior, tá? Aqui, ó, Add New Row. Colocar aqui o ID desse cardápio. Vou colocar o ID do estabelecimento, que é 1. Vou colocar o ID da categoria, que é... Vamos ver aqui qual a categoria, né? Vamos pegar aqui lanches, 3, tá? Vamos colocar 3 aqui. Vamos colocar Big
Big Mac. Ok? Ok, beleza. Então tem aqui um Big Mac. Coloquei errado, né? Vou colocar tudo assim, ó, junto. Tá? Então, 2 hambúrgueres, queijo, pão e etc, né? Vamos colocar aqui, sei lá, R$22,50. Ok? 55 centavos. E a gente tem aqui, então, um primeiro lanche do McDonald's, tá? Beleza, vamos dar um commit. A gente pode fazer isso aqui no save, só para ele salvar. E aí vocês vão notar o seguinte, né? Eu não preciso cadastrar, na verdade, uma categoria, né? Porque a gente está utilizando aqui no nosso script, se a gente observar, né? A gente faz um agrupamento e faz um inner join aqui para saber as categorias, né? Todos os meus cardápios que tem essas categorias, tá? Então, de qualquer forma, a segunda janela vai estar sempre preenchida se caso o nosso estabelecimento cadastrar o cardápio para o seu ID, lá, o seu ID de estabelecimento. Então, se a gente pegar agora aqui igual a 1, eu vou ter ali a opção lanches e vou ter também o Big Mac. Perfeito? Então, vamos testar agora o nosso REST Debugger. Vamos ver se ele vai executar para a gente. Então, categoria igual a 1, né? Send request, trouxe aqui a opção de categorias, tá? Então, ele trouxe aqui os lanches. Se eu colocar agora cardápios igual a 1 da categoria, né? Aliás, 3. Acabei dando seta para baixo aqui sem querer. Cardápios barra 3 barra estabelecimento número 1. Aí, beleza. Né? Agora sim ele está funcionando bem. Beleza. Trouxe aqui pra gente. Olha só. Eu tenho, então, o nosso Big Mac cadastrado. Ok? Vamos rodar a aplicação. Nosso cardápio aqui. Nosso restaurantes, né? Perfeito. Aplicação aberta. Login. Vamos passar com F9, né? Como a gente já tem feito. Vamos clicar aqui de novo. F9 de novo. E pimba! Erro de novo, né? Olha só. Será que a gente esqueceu alguma coisa? Provavelmente sim. Vamos lá ver o código novamente. Ok. Né? Eu vou dar F9, ele vai passar de novo, porque vai trazer aqui o estabelecimento novamente, né? Eu coloquei aqui, de propósito, um breakpoint no nosso categorias aqui, né? Vocês notaram que ele passou por aqui e mostrou o nosso estabelecimento. Bom, aliás, nossa mensagem, né? Por que ele mostrou, Adriano? Simples, porque provavelmente isso daqui está retornando ainda, né? Falso, né? Nesse momento aqui, provavelmente ele avaliou, né? A gente não percebia antes o erro, justamente porque a gente não estava fazendo a condição aqui, tratando, né, a informação como ela deve ser. Então, agora que a gente tem o tratamento, a gente consegue perceber alguns problemas, alguns furos na nossa aplicação. Então, o que está acontecendo, né? Vamos lá no Get Categorias e vamos analisar o código. Tá? A gente vai descer aqui um pouquinho o código. O que a gente faz, né? A gente começa resultando como falso, que é o default. Faz o trabalho aqui. Se ele resultar verdadeiro aqui, a gente faz esse trecho de código, né? Ou a gente resulta false, ou seja, se aqui for falso, aqui também será falso. Eu vou devolver a aplicação. Poderia inclusive fazer diferente, né? Poderia trocar essa ordem, tá? Poderia fazer isso aqui, por exemplo, ó. Só para vocês terem uma ideia, né? Resulte igual. Só para que vocês vejam que existem várias formas diferentes de a gente brincar com o negócio, né? Então, isso daqui resultaria verdadeiro ou falso, e aí eu teria que colocar aqui if result, então faça esse trecho aqui, né? Não vamos fazer isso porque
fica mais ilegível o nosso código, e aqui mais facilmente a gente consegue interpretar o que está acontecendo. Bom, se a gente observar bem aqui, ó, esse bloco inteiro de código é o que ele vai fazer, né? Então, depois que ele sai daqui, ele vem direto para essa linha de código, e depois que sai dela, ele vem para essa linha. O que eu estou querendo dizer? Em nenhum momento nós dissemos para ele, né? Em nenhum momento nós dissemos para a função que ela se tornará verdadeira, o result será verdadeiro. Ou seja, eu vou precisar colocar um result igual a true. Porque o sistema nosso ele não sabe, né, que essa função aqui resultou, né, corretamente, deu tudo certo, o método get foi lá, buscou os dados, atualizou a tabela de memória de categorias, etc. Então, ele está interpretando sempre que o retorno é falso, né? Então, esse daqui é mais um bug que a gente só pega se a gente começar a fazer aí um trabalho de formiguinha, né? Colocar os tratamentos de erro e etc. Então, por isso que eu recomendo, né, desde o começo, você ir fazendo esse trabalho, né, de tenta burlar o sistema, você mesmo tenta destravar qualquer coisa dentro do seu app. Seja ele desktop, seja ele web, seja ele mobile, etc. Tá? Então aqui ele já vai resolver esse problema. Vamos aproveitar que a gente pegou esse problema, né, esse pepino aqui, e vamos fazer a mesma coisa com cardápios. Vamos ver se a gente colocou result aqui, ó. Tá vendo? Não colocamos. Então, result igual a true. Beleza. Toda vez eu coloco a mesma coisa errada ali, né? Vamos lá no nosso get estabelecimentos. Mesma coisa aqui, ó. Result igual a true. Beleza. Vamos executar novamente. E provavelmente a aplicação vai abrir agora perfeitamente. Olha só. Lanches, cliquei. Quais os lanches que eu tenho aqui no McDonald's, né? Retornei aqui. Tô com um problema aqui. Agora vamos resolver esse pepino aqui do botão voltar, tá? O botão voltar vai ser fácil. A gente vai fazer duas alterações aqui, tá? Primeira delas, vamos lá no nas categorias. Eu vou aqui no botão no onCreate, né? E vou dizer o seguinte: o meu BTN ele está com BTN menu. E BTN menu, o que acontece, né? Lá no meu abrir form, vamos pegar aqui o abrir form, lembrando somente que ele localiza aqui, ó, o BTN menu. Ou seja, quando ele encontra o BTN menu, ele diz que a propriedade master button do nosso multiview vai ser igual àquele botão. Ou seja, toquei nele, ele abre o menu. E eu não preciso disso, eu tenho que voltar as telas, né, de uma para outra. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente mudar o nome do botão. Só isso. Aí ele não encontra mais e vai passar a executar o que está aqui programado no onClick, tá? Então, btn voltar, que é a função dele realmente, né? Mesma coisa vai acontecer aqui no nosso outro botão do cardápios, né? Voltar. Perfeito? Ótimo. Outra coisa que eu quero fazer, né? Se eu executar ele no Windows, ele vai ter essa característica aqui, né? Que é uma palavrinha voltar e a setinha para a esquerda. Só que ele fica pequeno, porque ele pega o formato do botão do Android, que é menorzinho. Então, o que a gente faz? Eu vou aumentar um pouco aqui até encontrar a palavra voltar completa. Ó. Já está bonitinho. Vou pegar o tamanho dele aqui, o edit, da 61. Vamos tentar colocar 60 aqui para arredondar. Olha, 60 deu certo, né? Se eu colocar no iOS já não dá certo. Então, eu vou ter que colocar um tamanho grande aqui, ó, tá? Provavelmente 70 e pouco, ó, 77. Vamos colocar 80 aqui, o tamanho do nosso botão. Tá? Então, basicamente, a gente vai precisar colocar... Na verdade, a gente pode escolher, né, se a gente quer colocar a palavra voltar ou se a gente quer simplesmente omitir a palavra. Tá? A gente pode fazer isso aqui. Ó, tá? Hoje em dia, né, até o fechamento, pelo menos, dessa videoaula, o formato mais padrão aí das aplicações iOS são só com a setinha para a esquerda e acabou. Tá? Mas vamos colocar aqui o voltar. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Aqui no onCreate,
eu vou dizer que o btn voltar ponto widget é igual a 80. Mesma coisa eu vou fazer com o cardápio. Vamos lá, colocá-lo como cardápio, tá? Depois, quando a gente tiver que fazer aí a escolha de mostrar ou não o botão, a gente vai mexer aí um pouquinho mais nessa programação. Por quê? No Android, nas primeiras aulas, né, inclusive na aula Masterclass, uma das dicas é use o botão de hardware, né, de voltar nas aplicações Android, tá? Porque o usuário já está acostumado a ter um botão voltar ali, então ele vai voltando de aba para aba, de janela para janela. Então a gente vai fazer isso durante o curso, ok? No iOS não, no iOS não tem o botão voltar, então eu vou ter que colocar ali em cima a palavra voltar e o botão voltar, senão ele não consegue navegar dentro da nossa aplicação. Mas só isso aqui já vai resolver por enquanto o nosso app, tá? Então vamos executar novamente. Aplicação abriu aqui, vamos colocar um login, franquia, McDonald's, lanches, voltar e voltar, né? Então ele já conseguiu fazer perfeitamente. E agora o botãozinho daqui, ele abre o menu normalmente, tá? Beleza? Então a gente já matou aí uma série de problemas dentro da nossa aplicação, já para a gente começar o terceiro módulo corretamente aí. Obviamente que a gente vai ainda corrigir muita coisa, deixar muita coisa para ser feita aí nos próximos módulos, tá? A última coisa que eu quero fazer é o seguinte, para a gente não ter que ficar digitando senha toda hora, né? Eu vou preencher aqui o campo de senha com uma senha padrão, que vai ser a nossa senha número 1. Só que o que eu vou fazer? Eu não vou deixar isso disponível, não vou programar aqui de maneira que eu possa me esquecer no futuro e deixar a senha lá sempre, né? Então o que eu vou fazer? No onCreate da nossa aplicação, tá? Do formulário principal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma diretiva de compilação, usar a diretiva de compilação if ndef ms, perdão, né? If def debug, fecha aqui, end if, tá? Eu vou dizer o seguinte, que o edt senha.text é igual a 1. O que eu estou dizendo? Se a gente estiver em modo de debug, a senha vai vir automaticamente. Quando eu vier aqui e compilar essa aplicação em modo release, que é essa segunda opção, isso aqui sai fora e ele vai vir vazio o conteúdo ali do nosso edit, tá? Então vamos executar, ó. Tinha um componente aqui perdido em algum lugar, né? Então provavelmente foi por isso que ele deu erro ali, tá? Vamos só dar um clean ali. Beleza. Build. Vai buildar a nossa aplicação. Ok. E eu vou executá-la nesse momento. Perfeito. Olha que legal. Já veio um aqui, né? Então eu dou um login direto, tá? Eu posso fazer, inclusive, até brincar um pouquinho mais. Eu posso fazer o seguinte, né? Se ele estiver em modo de debug, nós podemos aqui, né, ainda nesse esquema, chamar o evento onClick do nosso botão e fazer com que ele vá direto para a nossa janela, tá? A única questão é que eu não posso fazer no onCreate, porque no onCreate ele ainda está criando os objetos DMREST, tá criando todos os objetos em tela e não vai dar tempo suficiente dos campos serem atualizados, né, com os respectivos dados, né, até mesmo porque a gente tem aqui o apelido, né, a gente está trazendo depois, tá? Então a gente pode fazer duas abordagens. Ou a gente passa esse trecho de código para baixo, tá? Então depois que ele fez isso daqui, então a gente pode inclusive fazer mais ou menos isso daqui, ó. Vamos lá. Vamos colocar aqui Adriano. Você pode criar uma senha master, alguma coisa do gênero, né? E aí a gente pode fazer assim, rct login click, que é esse cara aqui, ó, sender, ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque caso o usuário, né, tenha marcado o lembrar como vazio,
ele não vai passar por aqui, não vai trazer informação. Então a gente pode forçar aqui a barra e fazer com que ele traga essas informações, tá? Então olha só, se a gente não colocar, né, o trecho de código aqui na ordem correta, ele vai dar um usuário e senha não existe, né, inválido, não vai conseguir validar, tá? Mas se eu colocar ele aqui, ó, eu posso dar um executar e ele vai automaticamente então fazer o login sozinho, né, e trazer para mim direto a minha lista de estabelecimentos, ok? Se a gente rodar agora em release, olha só o que vai acontecer, ó. Vou executar. Ele vai dar um erro para a gente aqui, porque por conta do tab control, né? A gente vai ter que entrar aqui no Project Options e apontar novamente aqui o Search Path para aquele componente. Por quê? Porque a gente fez isso só no modo debug, né? Então vamos lá, clicar de novo e vamos executar aqui, né? Colocar o componentes, KS Components, selecionar a pasta e adiciona. Provavelmente ele vai dar erro também lá no nosso multi-detail, então já vamos colocar aqui também, né? C2 pontos, aquele caminho enorme, né? Aqui, usuário, público, documentos públicos, embarcadeiro, estúdio 19, samples, Object Pascal, multi-device, samples, user interface, list view e multi-detail device aqui, né? Multi-detail, a opção do nosso controle aqui. Provavelmente ele vai dar erro no toast também, tá? Vamos ver. Não, aqui ele executou. Beleza. Vamos colocar aqui. Vamos ter que colocar a opção 1 porque ele não fez o login, né? Ou seja, ele passou ali pela diretiva de compilação, viu que não está em debug e não executou aquele trechinho de código que a gente colocou. Então isso é muito importante, tá? Quando a gente for executar essa aplicação, criar a aplicação final para mandar para a nossa loja do Google ou da App Store, a gente vai precisar rodar em debug, em release, e é bom que a gente tenha aí, não deixe nenhum rastro, né, nada para trás aí que possa prejudicar a nossa aplicação. Perfeito? Então com isso a gente encerra, né, o nosso módulo número 20 e a gente, número 2, né, na verdade, aula número 20, módulo 2, e a gente viu aí retorno de janelas, tratamento de listas vazias, alguns ajustes no servidor e dicas também aí de debug, onde a gente vai poder performar, né, ainda mais a construção dos nossos aplicativos. Ok?